Los Angeles, né, lá para a Califórnia, e depois eu subi para o estado de Oregon, e lá nós fomos para um local onde eles plantavam aquelas árvores pequenas e elas se tornavam enormes, né? Aqui a gente chama carvalhos, né? Carvalhos. E aí, irmãos, eu fui pregar à noite lá eu fui falar sobre o poder de Deus na obra missionária, naquela história que Jesus contou, que o homem, ele planta e ele vai dormir, e amanhece, e os dias passam, e a planta cresce, e ele não entende, mas a planta cresce. Assim é a obra de Deus no mundo inteiro. Deus é o dono da obra, nós somos servos dele, Deus opera através das nossas vidas, e a coisa começa pequena, né? Começa pequena, como os carvalhos lá do estado de Oregon. Só que eu não disse do estado de Oregon, talvez até se eu dissesse, o Roger saberia que não era cavalo, né? Tá certo? Mas é um prazer estar aqui, irmãos, com vocês. No dia 1º de maio desse ano, eu completei 50 anos de convertido de fé. Deus operou em minha vida no dia 1º de maio de 1971, quando eu tinha 12 anos. E eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E nós cantamos esse cântico que tem a seguinte frase: foi seu poder, o seu querer. Foi o poder de Deus, o querer de Deus agir na nossa vida. Não fomos nós que tomamos a iniciativa de procurar Deus, mas foi Deus no seu amor e na sua graça que usou circunstâncias, pessoas, para que nós chegássemos a conhecê-lo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E nessa noite eu queria falar para os irmãos sobre a palavra de Deus nos manda gloriar-se. Gloriar-se. E essa palavra gloriar-se, ela quer dizer orgulhar-se, ufanar-se. Mas eu queria falar hoje à noite de um orgulho santo, orgulho santo. Né? Você vai dizer, mas poxa vida, não existe esse orgulho santo? Eu creio que existe, irmãos, esse orgulho santo, aquele orgulho que não vem de nós, por conta de nós, pelo que fizemos, ou pela nossa posição, né? Ou alguma coisa assim, mas o orgulho pelo que Deus fez na nossa vida, pelo poder e o querer de Deus fazer o que Ele quis fazer na nossa vida. Então isso vem dEle, isso vem do Senhor, irmãos. E você, quando não conhecia Cristo, você pode lembrar, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, a gente olha para trás e o que a gente lembra do que fez? Coisas que a gente se envergonha agora, muitos de nós aqui. Mas o fato é que Deus foi lá nos buscar naquela situação e Deus nos transformou, né? Foi seu amor, foi seu poder, foi seu querer que nos transformou, que nos trouxe para Ele, que nos fez novas criaturas, porque de nós mesmos não íamos. Nunca viríamos a Deus, nunca chegaríamos a Deus por nós mesmos. Foi a graça de Deus e a gente se alegra nisso. Saber que a nossa fé, saber que a nossa vida, ela está fundamentada, não nas nossas vontades, na nossa inteligência, num Deus criado pela nossa mente, mas a nossa fé, ela está fundamentada no Deus verdadeiro, eterno, Criador dos céus e da terra. E olha, que é real em nossa vida, Então não é uma religião, práticas religiosas, da gente cantar aqui, da gente ouvir o pastor pregar e tal, mas é o relacionamento verdadeiro com Deus, de vidas tocadas por Deus, transformadas por Deus,
de vidas que Deus opera, Deus trabalha. E eu quero falar um pouquinho dessa nossa posição em Cristo, irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia NVI. Eu tenho 3 Bíblias NVI lá em casa, e eu tenho todas as versões. Quando eu vou preparar mensagens, eu costumo olhar as versões, mas nenhuma delas tinha letra grande. A versão que nós estamos usando lá na igreja agora é a NAA, e eu comprei aquela NAA da letra extra gigante, que é quase do tamanho da Bíblia aqui, todinha que eu tenho, cada letra. Mas aqui eu vou tentar, e eu troquei o óculos essa semana aí eu estava falando para o pastor Ilmar, vou aqui. Então vamos lá para Romanos, livro de Romanos, carta de Paulo aos irmãos de Roma, do Império, da capital do Império, o Império Romano, a Itália que mandava no mundo, quando Jesus aqui esteve. Deus no seu propósito, Deus no seu plano maravilhoso, seu plano perfeito, no tempo dele, Deus, ele enviou Jesus para que a sua igreja fosse iniciada ali, através daqueles homens que Jesus trabalhou com eles. E um desses homens foi o apóstolo Paulo. Aliás, Paulo já foi mais na frente um pouquinho, mas Paulo também foi um apóstolo. E ele mesmo diz que o Senhor falou com ele, Jesus falou com ele. Mas Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. E ele escreve aqui essa carta aos romanos, e ele está impressionado com a fé dos romanos. Ele diz no versículo 8, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Capítulo 1, versículo 8, desculpa. Eu falei 5, né? Capítulo 1, versículo 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Irmãos, é impossível a fé não ser operante. Meu pai na fé dizia assim: Assis, tenha cuidado com fé invisível. A fé, ela não é invisível, a fé é operante. A fé, que é o dom de Deus na vida do pecador e da pecadora, essa fé, ela opera, ela transforma, ela muda. E Paulo escrevendo aqueles irmãos ali, Paulo está admiradíssimo da fé daqueles irmãos, uma fé que estava sendo anunciada, né, em todo o mundo. Ele diz, Roma era a capital do império. Paulo não tinha estado ainda em Roma, e ele tinha um desejo profundo de conhecer aqueles irmãos, de chegar ali em Roma para ajudar, para ensinar aqueles irmãos. Era o desejo dele. Ele diz no versículo 10, eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele diz, eu não me envergonho, versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então Paulo, o evangelho tinha impactado a vida dele, o evangelho como algo assim, chegava para transformar mesmo, para impactar, para explodir. Ele, com poder, veio na vida do apóstolo, e o apóstolo pregava aquilo que tinha acontecido na vida dele. Eu quero ir aí, estar com vocês para pregar o evangelho. Eu sou devedor para vocês, sou devedor ele diz no versículo aí, 14, né, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso eu estou disposto a ir até aí, porque esse evangelho, ele transformou minha vida. Esse evangelho, ele me deu essa nova vida. Esse evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para salvar, para a salvação.
ele não é um poder, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E olha, irmãos, nos quatro cantos desse mundo redondo, tem filhos de Deus, tem pessoas que já foram, que já creram desse Evangelho, pessoas vivendo já para Deus. E no versículo 17, Paulo diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do início ou do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo começa aí a sua carta, fazendo essa introdução, o desejo dele visitar a igreja de Roma, e aí depois, na continuação, Paulo ele vai falar da ira de Deus sobre a humanidade, porque a humanidade ela estava suprimindo a verdade, a humanidade estava como que eliminando, extorquindo, como que cancelando a verdade em favor da injustiça. Será que continua assim, irmãos? Será que esse mundo continua assim? Continua assim, continua assim. E olha, a gente vê isso claramente. O sistema do mundo querendo suprimir a justiça de Deus, a verdade da palavra de Deus. Mas Deus tem a sua igreja aqui, Deus tem o seu povo aqui. Eu costumo dizer para os irmãos lá da igreja que não existe nenhuma instituição nesse mundo maior, mais operante do que a igreja. Não tem, não tem. Não tem, irmãos. Deus continua operando. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando conosco através da sua palavra, e daqui a 8 minutos, 10 minutos, está começando lá na Igreja Bíblica, no Parque Santa Rosa. A palavra de Deus vai ser anunciada lá, em outros lugares aqui no Brasil, também está sendo anunciada essa palavra, e Deus está fazendo a sua obra, porque é de Deus. Não é fundamentada nos sentimentos, na sabedoria, na intenção, na vontade até humana, mas é de Deus. Mas infelizmente, o mundo está assim. O pecado fez isso. O mundo, o homem sem Cristo, ele não valoriza a verdade da palavra de Deus. Ele não entende a palavra de Deus. E o sistema desse mundo, como diz aí, portanto, versículo 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, Deus está aí, irmãos, derramando a sua ira, né? A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. E olha, vivemos momentos difíceis, onde a gente estava falando que essa pandemia mundial, eu creio que ela foi mais um aviso para nós, os filhos de Deus, de que Deus está no controle. E às vezes, irmãos, olha, nós somos tentados a nos acomodar neste mundo. Nós somos tentados a ter nossa identidade como cristão, às vezes até muitas igrejas assim, essa identidade secular. E o fato é que às vezes estamos mais envolvidos nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus, e Deus quis dar só um cutucãozinho na igreja, no mundo também descrente, dizer, olha, eu estou aqui, eu existo, prestem atenção, que eu estou no controle, prestem atenção, igreja, preste atenção, igreja, que a coisa está caminhando, como eu tenho dito na minha palavra, e Deus está falando conosco, irmãos.
Deus está operando, Deus está trabalhando dentro do seu plano perfeito, revelado na sua palavra, de que Ele um dia virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo. Ele quis e Ele quer sacudir o seu povo. Presta atenção, meu povo, presta atenção, meu povo. Jesus está vindo, irmãos. Jesus vem nos buscar. Nós vamos estar com Ele para receber galardões. E depois nós vamos descer para reinar com Ele aqui 1000 anos. E depois Ele vai fazer novos céus e novas terras, e nova terra, e nós vamos estar eternamente com Ele. O nosso Deus vai cumprir aquilo que disse, vai cumprir. E olha, vivemos esses dias onde a ira de Deus está sendo revelada para esse mundo perverso, esse mundo que cada dia se afasta mais e mais do Senhor. E aí no capítulo 2, ele fala do justo juízo de Deus, o juízo que é, irmãos, que vem de Deus para os pecadores, esse juízo que todos, sem exceção, são merecedores desse juízo. São merecedores. Inclusive os judeus, que era o povo de Deus. E ele fala, lá no versículo 9, no versículo 9 do capítulo 3, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, nós os judeus? Ele diz, não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Essa é a situação da humanidade. E o livro de Romanos é maravilhoso, irmãos, porque foi exatamente o livro de Romanos que Deus usou homens no século XV para chamar a atenção da igreja, para dizer, igreja, nós temos que voltar para a palavra. Igreja, nós estamos fundamentando a nossa fé em coisas de homens. Nós nos desviamos da palavra de Deus. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Como nós lemos lá no capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ninguém é justo, todos são condenáveis. Ninguém chegará diante de Deus e argumentará algo que Deus possa aceitar para salvá-lo. Todos pecaram. E a lista aí é grande. Versículo 11 do capítulo 3. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Venenos de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão todas cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer Deus. Olha, é o retrato perfeito da humanidade. É o retrato do nosso mundo, irmãos. Isso é o retrato. Mas é interessante que Paulo quer trazer o conhecimento ali daqueles irmãos, exatamente toda essa situação, e querendo falar aos seus compatriotas, aos judeus, e ele vai falar até o capítulo 11, ele vai tocar no judeu que recebera de Deus lá no Velho Testamento, a palavra do Senhor, as leis, e que agora estava afastado, mergulhado em coisas humanas também, e querendo fundamentar a sua salvação em atos da sua religiosidade, na lei, mas a lei apontava para Jesus,
A lei do Velho Testamento era exatamente para que as pessoas entendessem que elas não podiam cumprir a lei. E aí precisava alguém cumprir. E esse alguém foi Jesus. Jesus cumpriu a lei para nos salvar. Para nos salvar. E aí ele fala, na continuação do capítulo 3, ele fala aí dessa justiça. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E ele diz que no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E ele diz, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Então, irmãos, o apóstolo, ele começa agora a discorrer a grande proposição do livro dele, a carta dele aos Romanos, que era exatamente a justificação pela fé, a salvação pela fé e não pela lei, e não pelas obras, e não por atos praticados por nós, porque nós não temos condição de nos salvar. Não temos, ninguém tem. É pela fé. É pela fé. É pela fé. E aí ele vai dar o exemplo de Abraão. Versículo 18 do capítulo 4, ele diz, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Interessante essa frase, né? Abraão contra toda esperança humana, né? Contra toda esperança, em esperança creu. Porque na esperança humana era impossível, ele vai na continuação falar, ele já velho, a sua esposa já sem nenhuma condição de ter filho, mas ele creu, ele teve fé. E no versículo 22, em consequência disso, da fé de Abraão, isso lhe foi creditado como justiça. E olha o que o apóstolo diz, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Isso foi a introdução. Irmãos, por isso que quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio esses textos maravilhosos, onde Deus nos mostra claramente o seu amor, a sua graça, em nos buscar, em nos salvar, aqui em Romanos, lá em Efésios também, onde Deus escolheu a sua igreja, o seu povo, a mim e a você, para restaurar esse mundo. Então Deus está restaurando o pecador, a mensagem do Evangelho é a mensagem de restauração, e Efésios fala sobre isso. Então, irmãos, a igreja existe para restaurar esse mundo. Deus, no seu poder, através da igreja, está restaurando esse mundo. Quando pessoas se curvam diante do Evangelho, quando pessoas creem em Jesus como seu Salvador, a justiça de Deus lhe envolve. Justiça essa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz no último versículo aí, ele foi entregue à morte por nossos pecados. Então, irmãos, se nós mesmos, a gente fosse entregue, Senhor, eu vou dar minha vida para me salvar, não se salvaria. Precisou o próprio Deus, na pessoa do Filho, vir a esse mundo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados.
Essa palavra pecado, ela está saindo do linguajar do nosso mundo, do mundo. Essa palavra pecado, ela inexiste no vocabulário da maioria das pessoas. Mas o fato é que as pessoas, elas estão tão escravizadas ao pecado, tão mergulhadas no pecado, que elas nem se dão conta de que são pecadoras, infelizmente. E por isso mesmo a gente vê tanta coisa nos nossos dias. E olha, Paulo vai falar sobre isso ali no final do primeiro capítulo de Romanos, a situação, né? Como estava o mundo ali do primeiro século. Coisa horrível, irmão. Dos 14, não sei se foi 14 dos imperadores romanos? 14 de 15 imperadores romanos eram homossexuais. Teve imperador romano que morreu e o companheiro dele ficou para o outro que entrou. A coisa era seríssima. E o mundo está assim, irmãos. O mundo está banalizando o pecado, banalizando aquilo que desagrada a Deus. As pessoas estão extravasando as suas vidas no pecado que nasceu em cada um de nós desde quando nascemos, desde quando chegamos a esse mundo. O pecado veio impregnado em nosso coração. E aí nós somos pecadores, nascemos pecadores, nascemos afastados de Deus, nascemos merecendo a condenação. E nós fomos crescendo, e nós fomos crescendo, e nós fomos crescendo, e só precisa uma coisa para o pecador, quando partir daqui, ele ir morar eternamente, afastado de Deus. Só precisa uma coisa. Sabe qual é essa coisa? Ele permanecer do mesmo jeito que ele está. O Evangelho, ele está sendo pregado. Ele está sendo pregado. A igreja de Jesus Cristo está alçando a bandeira do Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo está gritando para o mundo perdido, afastado de Deus. E Deus, na sua graça, no seu poder, Deus está operando em vidas, como operou nas nossas vidas, como está operando aqui em Aracaju, está operando em todo lugar desse mundo. Porque a igreja não é de homens. Isso aqui não é coisa de homens. A igreja, ela é uma instituição divina, que Jesus Cristo disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. A igreja está viva e vai estar sempre viva, porque a igreja, ela é marcada pela obra de Cristo. E aí nós vamos entrar ao capítulo 5. E no capítulo 5 de Romanos está esse orgulho santo, está essa ufanação santa, está essa beleza, essa alegria, esse prazer que eu e você temos de conhecer Cristo, de fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. De hoje, irmãos, termos fé em Deus. De hoje sermos novas criaturas. E ele começa assim, ele terminou dizendo assim: olha, Jesus, ele foi entregue por conta dos nossos pecados, e ele ressuscitou para sermos justificados. Jesus ressuscitou para sermos justificados. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, na morte de Jesus, eu e você que cremos nele, antes de crer nele, na morte de Jesus, estavam ali os nossos pecados. Nós éramos merecedores do juízo de Deus. Mas Jesus ressuscitou. E para a obra de Deus ser completa, Jesus tinha que ressuscitar. E Jesus ressuscitou. Para quê? Para a nossa justificação.
Então, irmão e irmã, Deus olha para mim e para você, e Deus nos vê justo na pessoa do seu Filho. Eu e você que conhecemos a Cristo, Deus olha para nós e nos vê, e vê a justiça do nosso Cristo em nós. Foi seu poder, o seu querer. Deus não olhou para você e viu ali, olha, rapaz, você é uma pessoa especial. Você merece que eu te escolha para mim, merece que eu te salve. Não. Foi a graça do nosso Deus. Aí ele começa assim: tendo sido justificados pela fé. Que fé? De onde veio essa fé? Essa fé, ela vai de nós para Deus? A fé, ela vem de Deus para nós. Incrível isso. Incrível. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Romanos, aqui capítulo 10 e 17, diz assim: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé. Aí Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem de algo que eu e você façamos, para que ninguém se glorie. Mas depois ele diz que as obras Deus criou, né? Deus fez essas obras que Ele quer que façamos para demonstrar essa fé. Mas Deus nos deu essa fé. Essa fé veio de Deus para nós. Então, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa salvação no nosso Deus, não diz respeito a eu estar segurando na mão dEle, mas diz respeito a Ele estar segurando na nossa mão, na minha mão. Tendo sido, pois, justificados pela fé, ele diz: temos paz com Deus. Antes não tínhamos. Antes, todos nós éramos destituídos, afastados. Né? Capítulo 3, como nós lemos, né? Versículo, pois todos pecaram, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da presença da glória de Deus. Então agora nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Temos paz com Deus. Por meio de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Então, irmãos, a fé que Deus pôs no nosso coração, que veio através da pregação. Eu estava dizendo lá na casa acho que foi lá na casa do irmão Elídio, e também nós falamos também lá na casa do Maicon, né? Também lá na casa do Maicon. E a gente estava falando, irmãos, que essa fé, ela não vai chegar na minha vida em sonho, em revelação. Essa fé, ela não vai chegar na minha vida um toque. Foi um toque que Deus me deu, já viu gente falando assim? Não foi um toque que me fez ser um crente. Essa fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E não tem um pecador nesse mundo, não existe um pecador nesse mundo, verdadeiramente cristão, não tem um participante da igreja do Senhor Jesus Cristo, que não tenha sido impactado,
que não tenha sido salvo através da fé que veio pelo ouvir da palavra. Por isso Paulo diz o quê? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? As pessoas precisam ouvir a palavra para que tenham essa fé. E ele continua: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é gloriar-se? É esse orgulho santo, essa ufanação santa, é essa alegria, é esse louvor que prestamos ao nosso Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança da glória de Deus. Irmãos, um dia, nós estaremos na presença do nosso Deus. E todas as promessas em Cristo, nós estaremos desfrutando de maneira plena. Enquanto estamos aqui, carregamos ainda no nosso corpo o pecado. Não somos mais escravos dele. O Filho de Deus verdadeiro, o Filho de Deus, ele não está mais engodado no pecado. A palavra de Deus diz que aquele que é filho de Deus não vive na prática do pecado. Mas ainda somos pecadores, ainda pecamos. Ainda pisamos na bola várias vezes. Mas o plano de Deus, no plano de Deus, Jesus, além de ter morrido por nós, para, irmãos, perdoar o nosso pecado, além de ter sido ressuscitado para nos justificar, para colocar em nós a sua justiça, Jesus, ele subiu ao céu, ele está sentado à direita de Deus, ele é o que? O nosso advogado. E a palavra de Deus diz para mim e para você, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O plano de Deus para salvar o pecador, a graça de Deus para salvar o pecador, ela alcança esse pecador quando ele crê em Jesus como Salvador, e ela continua na graça do pecador, na vida do pecador. Essa graça continua e nós necessitamos da graça de Deus todos os dias. E louvado seja Deus por isso. E nos gloriamos na esperança da glória do nosso Deus, de recebermos de maneira plena tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Essa é a nossa esperança, que o apóstolo Pedro chama de esperança viva. E o nome da igreja, a Igreja Bíblica Esperança, nome bonito, esperança, esperança. Olha, irmãos, esse mundo está colocando a sua esperança, as pessoas estão colocando a sua esperança nas coisas passageiras e fúteis daqui. E quantas pessoas, e quantas pessoas estão de maneira infeliz, desesperada, mergulhadas na depressão, exatamente porque suas vidas, sua razão de ser, seu sentido de viver está nas coisas desse mundo. Sim, tem muita coisa boa nesse mundo. Tem a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós desfrutamos da comunhão uns com os outros, e nós vivemos nesse mundo para restaurar outras vidas a Cristo. E muitas coisas que Deus criou, que nos fascina, que nos faz nos deleitar nele, nas coisas que ele fez. Mas olha, irmãos, em nós mesmos não tem nada de bom. Não tem nada que preste em nós, a não ser aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus fez na nossa vida.
E o mundo está pondo a sua esperança nessas coisas fúteis. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Imagine se você morresse, se você partisse para a eternidade. Agora, você iria para onde? Qual o seu destino? Para que você está aqui? Para onde você vai? Nós nos gloriamos na esperança viva que temos. A esperança viva, nossa esperança é viva. A nossa esperança, ela não está fundamentada nos nossos sentimentos. A nossa salvação, ela não está fundamentada nos nossos sentimentos. Está bom hoje, então eu sou salvo. Amanhã não está bom, olha, eu acho que eu não sou salvo não. Cristo nos salvou. Essa foi uma obra do nosso Deus, nossa vida. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo disse, nós somos justificados pela fé, e agora nós temos paz, nós temos acesso, nós temos relacionamento com esse Deus. E olha, essa é a maior de todas as bênçãos que temos nesse mundo. Sim, Deus nos abençoa com muitas coisas. Deus tem nos abençoado, depois que cremos em Jesus como Salvador. Mas não tem uma bênção maior do que o relacionamento com Ele. Do que essa certeza que nós temos de que Deus está conosco. De que Deus nos ouve quando nós oramos. Ele está nos ouvindo. E que a gente ouve a Ele quando estamos lendo a sua palavra. Achei lindo uma frase que tinha na traseira de um carro lá em Fortaleza, eu estava aqui, e aí o carro na minha frente dizia assim, Deus existe. Eu hoje falei com Ele. Deus existe. Eu hoje falei com Ele. Pode quem quiser dizer o que quiser dizer, mas para mim e para você que conhecemos a Cristo, Deus existe. Deus existe. Por isso a nossa esperança é viva. Por isso nos gloriamos nesse Deus maravilhoso que nos fez. E o apóstolo continua, e ele parece que faz assim como se alguém perguntasse, mas se realmente isso é verdade na sua vida, se a justiça de Cristo está em você, se você tem esse relacionamento, essa paz com Deus, se você está firme nessa graça, então, por que você está sendo perseguido? Por que os cristãos estão sendo perseguidos no primeiro século? E aí Paulo diz uma coisa, irmãos, que às vezes, nós como cristãos, nós queremos que a nossa fé, o que Deus tem preparado para nós, queremos fundamentar o sentido nas bênçãos e queremos olhar só para as bênçãos. Para o tempo bom que passamos aqui, né? Passamos muito tempo bom aqui nesse mundo. Mas ele diz assim, nós nos gloriamos não somente nessa esperança que nós temos, do que está preparado para nós, mas também nós nos gloriamos, ele diz, nas tribulações. Não só isso, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está você hoje? Como é que vai você, né? Por que Paulo saiu do extremo e ele foi para o outro extremo? Irmãos, é porque às vezes nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, ela está naquele nível espiritual.
E aí, e esse nível espiritual é assim: eu ler a Bíblia, eu estar na igreja, eu estar cantando louvores a Deus, eu estar fazendo algo para Deus. E a gente fica nessa dimensão aí, né? Mas olha, irmãos, Deus nos salvou. E toda a minha vida tem a ver com o Senhor. Tudo o que acontece. E para aqueles irmãos que estavam recebendo essa carta, isso para eles deve ter sido uma bênção grande. Ele diz: nós nos gloriamos nas tribulações. Eles estavam sofrendo perseguição. Essa talvez fosse a maior de todas as tribulações que aqueles irmãos do primeiro século passaram. Veja bem, irmãos, também hoje passamos por muitas tribulações. Muitas delas, coisas que vêm normal em nossa vida por conta do pecado, que ainda permanece a natureza pecaminosa em nós. Coisas que acontecem com todos nesse mundo, devido exatamente ao pecado. Mas Paulo diz: nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque essa tribulação ela vai produzir perseverança. E essa perseverança, ela vai produzir experiência. Aqui, na versão aqui diz, ela vai produzir um caráter aprovado. Então eu vou estar mais experiente com os problemas que eu estou passando. E ele continua: e a experiência, a esperança. Então, irmãos, a esperança que nós temos no nosso Deus, essa esperança, ela é fortalecida em nós quando nós estamos passando por essas tribulações. E aí, essa nossa esperança, ela cresce. E ele no versículo 5, ele vai dizer: e a esperança, e essa esperança, ela não nos decepciona. Olha, irmãos, quantos estão decepcionados? Em suas vidas, porque fundamentaram essas vidas em coisas fúteis. Mas a nossa esperança, ela não vai nos decepcionar. Tudo que Deus tem preparado para nós, o Senhor vai nos dar. Ninguém vai se decepcionar com Deus. A esperança que Deus nos dá na sua palavra, irmãos, ela é absoluta, verdadeira. Verdade absoluta. E ele diz que essa esperança, ela não nos decepciona. Sabe por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações. E no capítulo 8, versículo 38 e 39, que é até um cântico que a gente canta, porque eu estou bem certo de que, vamos dizer, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nossa esperança é uma esperança viva, é uma esperança que não vai nos decepcionar,
porque o amor de Deus nos alcançou. Deus nos ama. E olha, irmãos, Deus prova esse amor, ele continua por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. A nossa versão diz que ele nos selou. Então, quando o pecador, estava falando isso nas casas que nós fomos essa semana, quando o pecador ele crê em Jesus como Salvador, verdadeiramente arrependido do seu pecado, reconhecendo que está afastado de Deus, reconhecendo que naquela situação que ele está caminhando na contramão de Deus, e vai viver eternamente separado de Deus. Quando o pecador chega diante da palavra, e reconhece o seu pecado, e ele diz: ó Deus, eu sei que tu enviaste teu filho para me salvar, eu sei, Jesus, que tu me amas, tanto que deste a tua vida por mim, e ele crê nisso, Deus vai selar com o Espírito Santo esse pecador. Ele é o selo de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus em nossa vida. Efésios 1:13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Por isso nós nos orgulhamos no nosso Deus. Somos nada, não merecemos nada. Mas, irmãos, o que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? Nossa esperança é viva. Nós não vamos ser decepcionados, de maneira nenhuma. E ele continua: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, quando éramos ímpios, Cristo morreu por nós, quando éramos fracos, Cristo morreu por nós. Aí ele continua: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Dificilmente ou talvez alguém morreria por alguém justo, ou uma pessoa boa, né? Mas por pecadores, por ímpios, por fracos, lá no versículo 10 ele diz: por inimigos de Deus. Como alguém morreria pelo seu inimigo, no lugar do seu inimigo? Aí ele diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Que ira? A ira que já nascemos com ela. O resultado do pecado na nossa vida, que já nascemos aí caminhando para a perdição eterna. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nós fomos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos. O que o pastor está dizendo? Está lendo aí na sua Bíblia? Você está vendo aí na sua Bíblia? Você está vendo aí na Bíblia, na palavra de Deus? Nós somos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus. Aí diz assim: olha que coisa maravilhosa. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, Paulo diz: quando vocês eram pecadores, quando vocês eram ímpios, quando vocês eram fracos, quando vocês eram inimigos de Deus, Deus mandou Jesus, o Filho dele, morrer por vocês. E vocês
E ele ressuscitou e ele justificou vocês. Ora, se quando vocês eram dessa maneira, ele fez o que fez por você, imagina agora, depois que você creu nele, o que ele vai fazer? Ele vai nos salvar. Nós fomos reconciliados, nós seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Ó irmãos, louvado seja Deus, porque fomos reconciliados com o Senhor. Temos paz com Deus. Estamos firmes nessa graça, através da fé que Ele mesmo colocou no nosso coração. Uma fé, irmãos, que ela está conosco também nas tribulações, fazendo com que essas tribulações, elas produzam perseverança, que essa perseverança, ela produz experiência, e a experiência fortaleça a nossa esperança em Deus, esperança que não vai nos decepcionar. Por que que não vai nos decepcionar? Porque quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, miseráveis, afastados de Deus, Cristo morreu por nós e agora nós já, tendo crido nele, certamente seremos salvos. É o que Paulo diz. Então o que nos aguarda, irmãos? O que nos aguarda? Aguarde exatamente essa glória, a esperança da glória de Deus. Ele diz, e nós nos gloriamos em Deus. Gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, eu sempre costumo fazer apelo, um apelo depois das mensagens. Eu gostaria que você que está aqui nessa noite, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, você que ainda não creu, você está ouvindo, mas você não creu. A palavra de Deus diz, se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora olha bem, por quê? Com o coração você crê, com a boca confessa o que o coração fez. A razão que o pecador não confessa, que a pecadora não confessa Jesus como Salvador, é porque ela não crê. Vamos orar agora. Se você quer confessar Jesus como Salvador, você faça o sinal aí com a sua mão e depois eu vou orar com você. Não é essa oração que vai lhe salvar. Você já é salvo porque você já está confirmando que você crê. E eu louvo a Deus pela salvação, pela mensagem, mensagem simples. O Evangelho não é complicado, é simples, qualquer um pode entender. Se você quiser fazer isso, se você quiser depois que algum irmão fale com você, você pode também fazer assim, tá bom? Mas eu digo uma coisa para você. Essa é uma guerra na sua vida. Crê em Jesus como Salvador, crê no Senhor Jesus, é para quem é macho mesmo, é para quem tem coragem mesmo.
Tá certo? Crer em Jesus não é para gente frouxo. Crer em Jesus é para a pessoa que tem coragem de andar na contramão desse mundo, de lutar o coração inclinado para o pecado que nós temos. Dizer: Jesus, tu é maior do que meus amigos. Jesus, tu és maior do que a minha religião. Jesus, tu és maior do que tudo. Eu não sou nada, eu sou um pecador perdido, uma pecadora perdida, e eu creio em Ti como Salvador. Ó Senhor, nós nos gloriamos em Ti. Ó Deus, o que o Senhor fez conosco é algo que não temos como mensurar, não temos palavras para definir, mas, ó Deus, através da fé que o Senhor pôs no nosso coração, nós cremos. Cremos. Nós temos esperança no Senhor. Uma esperança que não vai nos decepcionar. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter vindo a esse mundo. Pagar o preço do nosso pecado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor operou e opera em nossa vida. Obrigado porque nossa vida é Tua, Senhor. Independente de como estamos, ó Deus. O Senhor é o nosso Senhor. As tribulações, as provações, as situações difíceis que muitas vezes passamos. Obrigado, ó Deus, porque isso não vem na nossa vida para nos afastar das Tuas verdades, muito pelo contrário, isso vem para o nosso mérito, para que nós nos aprofundemos mais e mais no Senhor, na esperança que temos em Ti. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por cada pessoa aqui, ó Deus. Senhor, trabalha nesses corações, através da Tua palavra. Espírito Santo, opere nessas vidas, Senhor. Abençoa essa cidade, ó Deus. Abençoa essa igreja local. Ó Senhor, de maneira embrionária, esse trabalho está sendo iniciado. E nós Te louvamos pelos contatos, as pessoas que já se derramaram diante de Ti, aqui em Aracaju, através dessa obra. Continua, Senhor, abençoando, ó Deus. Ó Pai, opera nos corações. E usa cada irmão daqui a ser bênção na vida dos outros, a ser instrumentos do Senhor para a salvação dos perdidos. Abençoa-nos. Obrigado, Senhor, por o privilégio de estar aqui. No nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Ok, irmãos? Foi bom? É bom estar aqui com vocês. Deus possa abençoá-los. Pastor Elmar, vem aqui na frente. O pastor Roger, tá bom.